crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nayara e estou aqui para a nossa aula de matemática. Isso mesmo, olha só, a minha tiara de super matemática. E vocês, também querem ser um super matemático e uma super matemática? Então vamos comigo nessa aventura! Vamos descobrir muitas coisas com os números. E vocês já pararam para observar que existem números em todo lugar? Vamos aí lembrar onde é que a gente encontra números? Isso mesmo! O número do seu sapato, o número da sua casa, o número do telefone da mamãe, do papai, a sua idade, o número no relógio, e os números estão por todos os lugares. Mas vocês sabem quais são as funções dos números? Porque cada número tem uma função, serve para alguma coisa. Vamos descobrir as funções de alguns números? Vamos lá com a Pro? Temos os números para codificar, isso mesmo, números que indicam um código, como um número lá da sua casa. Esse número representa um código, a função dele é codificar. O número do telefone, a sequência do número do telefone também é um código. Aquele número ali serve para codificar. Temos também números para quantificar, para dizer qual é a quantidade. Quando a gente conta as moedinhas, quando a gente conta nos dedos, quando a gente conta as frutas, quando a gente vai comprar lá na feira com a mamãe. Então, existem números para quantificar, para dizer qual é a quantidade. Existem também números para medir. Isso mesmo, para medir o seu comprimento, para medir o tempo, para medir a temperatura. Então, esses números aqui estão na função de medir. Temos também os números para ordenar. Isso mesmo, números que indicam ordem. Quando tem uma competição, quem ganhou no primeiro lugar, segundo, terceiro, esse número está indicando uma ordem. Olha só a fila dessas crianças para beber água. Essas crianças também estão em ordem. O primeiro da fila, o segundo, o terceiro, que é o último. Então, esses números estão na função de ordenar, de indicar uma ordem. E aí, crianças, gostaram de conhecer um pouquinho sobre as funções dos números? Isso aí, super matemáticos, vocês são nota 10. Mas, vocês já pararam para pensar? Os números sempre existiram? Os números, de onde é que eles vêm? E por que os números foram criados? E quem criou os números? Para descobrir essas respostas, vamos com a Pro ouvir uma bela história? Quem aí gosta de ouvir histórias? A Pro também ama ouvir histórias e contar histórias também. Então vamos lá nessa história descobrir de onde vêm os números, qual é a origem dos números. Vamos lá? E a história de hoje é a história dos números. Muito tempo atrás, as pessoas moravam em cavernas. Elas viviam se mudando de lugar o tempo todo, em busca de alimentos ou até mesmo pelas condições climáticas. E nessa época, o homem já sentia a necessidade de calcular, seja o tempo, com as fases da lua, a quantidade da caça, da pesca, dos frutos que eles colhiam.
Mas nessa época, os números que nós conhecemos hoje ainda não existiam. Mas como será que essas pessoas que moravam em cavernas faziam para registrar as suas contagens? Como nessa época eles faziam contagens pequenas, eles usavam os dedos das mãos, dos pés, sementes e também eles faziam marcas em ossos ou em pedaços de madeira. Também utilizavam gravetos para registrar as suas contagens. E às vezes também faziam nós em cordas para registrar as suas quantidades. Passaram muitos anos e as pessoas pararam de ficar se mudando de caverna, de lugar, e elas começaram a construir as suas casas, plantar e criar animais. Daí surgiu a necessidade de inventarem outra forma de registrar as suas contagens, porque eles criavam muitos animais. Como é que os pastores iriam controlar essas quantidades ou saber se tinham perdido algum animal? Então, pela manhã, quando os pastores soltavam as suas ovelhas, ele contava uma a uma. E para cada ovelhinha que saía, ele guardava uma pedrinha dentro de uma bolsa. Se saíssem 10 ovelhinhas, então tinha que ter 10 pedrinhas dentro da sua bolsa. E quando elas retornavam, o pastor fazia o inverso. Para cada ovelhinha que retornava, ele tirava uma pedra no bolso. Então, se faltasse pedras, é porque chegou um animal novo. Ou se sobrassem pedras ainda dentro da bolsa, significava que estava faltando uma ovelhinha sua. Mas eles ainda sentiam necessidade de contar, subtrair, e as pedrinhas, era uma confusão, não era um registro seguro. E agora, o que eles iriam fazer? A partir daí, as pessoas começaram a criar símbolos para representar os números. Agora, eu vou mostrar para vocês algumas criações de alguns povos. Os egípcios criaram desenhos para representar quantidades. Essa é a numeração egípcia. Os romanos utilizaram as letras de seu alfabeto para representar quantidades. Essa é a numeração romana. Então, chegou aos números que nós conhecemos hoje, o nosso sistema de numeração decimal, chamado de numeração indo-arábica, porque quem criou os nossos números foram os povos hindus e quem saiu divulgando pelo mundo todo foram os árabes. Por isso que a nossa numeração é conhecida como numeração indo-arábica. E com esses números podemos contar, podemos adicionar, subtrair, codificar, podemos medir, podemos brincar e podemos nos divertir. Vamos nessa aventura comigo ser um super matemático?